Bom, gente, então essa é uma aula sobre semiótica e sociedade da informação, tá? Então é a parte da humanidades que a gente vai começar a falar, né, nessa disciplina de natureza da informação, tá? Bom, a semiótica é uma área da ciência ligada à humanidades, aliás, muito ligada à filosofia, que estuda o significado das coisas, tá? Significado a partir dos seus símbolos, tá? Então, a gente vai redefinir esses termos novamente com mais calma, né, ao longo dessa disciplina, tá? Para vocês entenderem melhor isso, tá? Deixa eu só avançar e explicar melhor, né, o papel da semiótica aqui e da informação, tá? Bom, tá aqui, né? Nós vimos a informação e o que é dado aqui, informação sobre diversas dimensões, né? Diversos aspectos, tá? Tem aspecto tecnológico que envolve a digitalização, é converter através de sensores, converter a realidade, né? A, os sinais da realidade, né? No formato digital, né? De, de, avaliamos depois todo o processo de conversão, né, desses sinais em códigos, né, processo de codificação, eficiência dessa codificação, agregar propriedades a essa codificação, né, depois comprimir propriedades como correção de erros, né, detecção e correção de erros, e assim por diante. Né, a ideia de algoritmos, a ideia de processamento, a ideia de álgebra, né, por trás disso para você. A álgebra que é a lógica, né, que é para alterar, né, e transformar esses bits, né, esses dados, manipulação dos dados. Essa é a dimensão tecnológica, juntamente com a parte teórica que está por trás disso, né? Tá? A parte teórica está aqui, né? Uma boa parte, o bom começo foi dado pelo próprio Shannon através da teoria da informação, né? Que permitiu estimar, né, calcular a quantidade de informação, tá? A partir de lá surgiu toda a parte de codificação. Quer dizer, já tinha, né, mas foram sistematizados e organizados, né, pela visão, né, de quantidade de informação do Shannon. A dimensão humana a gente viu desde o começo, né, a perspectiva de que a própria captura do dado, né, e a importância do dado para depois você transformar isso em informação, tudo isso vem o senso de utilidade e de valor, né, que nós, os seres humanos, damos aos dados e à informação, né, a partir do qual se gera o conhecimento e a sabedoria, tá? Então, essa parte toda é a dimensão humana, né? E no instante que você dá o valor, dá o significado, desculpe, quando você dá valor, né, dá relevância aos dados, envolve uma dimensão importante, que é o significado das coisas, né? Então, um bit é um bit, né, teoricamente, sob o ponto de vista de dispositivo, sob o ponto de vista até da teoria, é simplesmente um número, né? Mas qual o significado desse bit? Qual o significado desse conjunto de bits, né? Essa parte de atribuição desse significado é uma parte da semiótica, tá? Então, não é só... bom, a relevância está na sua representação também, né? Aqui é significado, relevância, tratamento, abstração e modelo dos dados, tem tudo isso a ver com a modelagem, tem a ver com a realidade ligada a significado, né? Tá? Tudo isso tem a ver com a semiótica, tá? A parte funcional. Então, só para lembrar, né, todas essas etapas aqui, né? Processamento de dados, abstração do significado e compreensão, né? Então, a informação já está ligada ao modelo, né? Por quê? A toda a estrutura, né, desse dado, por exemplo, está associado a uma realidade. Ou seja, você tem que modelar de alguma forma essa realidade, né? Você tem que fazer uma abstração e fazer um modelo dessa realidade sob o ponto de vista de informação, sob o ponto de vista de dados. Tá? Aí, nesse instante que você modela e quando você estrutura esses dados, você passa a ter um significado para esses dados. Tá? Não sei se está muito abstrato, mas enfim, a gente vai explicando aos poucos. Bom, a dimensão semiótica, que é a dimensão do significado, né, tem esses objetivos, ou tem essas visões, tá?
significado da informação e dos processos envolvidos no processo, né, de geração de significado, que a gente chama de sistema de significação. Tá? É uma palavra-chave, é signo, né, tem um contexto, interpretante. A gente vai ver isso mais à frente, tá? Extrapola a dimensão da informação, né, envolvendo valores culturais e éticos, cognição, biologia, né, tá? A biosemiótica, quer dizer, o processo semiótico que não é só humano, né, tem outros os seres vivos também realizam semiótica, né, tá? Então, é, quando se envolve, né, essa parte de informação, né, de significado, né, a dimensão realmente ele é sistêmico, né, ele é muito mais amplo. Você vê a relação entre os significados, o contexto, né, ele é muito associado não só ao contexto físico da realidade, mas também ao contexto social, né, e assim por diante. Quer dizer, é extremamente sistêmico a parte de significado, tá? A gente vai ver um pouco a origem, né, da semiótica, tá? E depois, só para definir, cybersemióticos, né, a área interdisciplinar entre semiótica e teoria de sistemas, tá? Bom, aqui é a discussão entre o que vem a ser, né, qual a diferença entre o modelo de Shannon, né, e semiótica, né, tá? Na questão do Shannon, ele não envolve o significado. O Shannon ele é bit puro, né? Tem a realidade que emite sinais. Dessa realidade tem um sistema tem uns símbolos, né? Que é o conjunto que aquela realidade permite. Quais são os elementos, né? No caso de um dado, por exemplo, quais são as faces do dado e qual a probabilidade de ocorrência, né? São coisas que vêm da realidade, tá? Mas ele não entra no mérito do significado, né? O que significa o um do dado, o dois, né? Assim por diante, tá? Ele não entra no mérito do significado, ele simplesmente quantifica, né? As ocorrências e as possibilidades de ocorrências, tá? Então, essa é a conexão, né, do Shannon com a informação e da informação para a semiótica. Então, é claro que sem a informação primária, né, sem a base, a parte da realidade, a semiótica também não tem sentido. Né? Então, essa conexão é importante. O elo de ligação é a própria informação. Tá? Então, tem várias propostas, né? Essa aqui é do Weaver, se não me engano. Tem essa conexão. Essa é do Shannon, né? Fonte, transmissor, receptor, tem um canal onde você tem um ruído no meio e tem um destino, né? Codificado em sinais que serão decodificados com o receptor, né? Tá? O modelo de Shannon se preocupa com a transmissão, né? Basicamente. Não necessariamente transmissão, mas, por exemplo, se envolve um armazenamento, um processo de armazenamento aqui e depois um processo de leitura, né? Do que foi armazenado. Né? Teoria de informação proposta por Shannon, o que importa não é saber o que diz uma mensagem, mas sim quantas dúvidas, incerteza ela elimina. Tem a ver com a probabilidade, né, de ocorrência. A quantidade de informação é uma medida matemática do grau de aleatoriedade de um evento, né, e não reflete o conteúdo, ou seja, o significado desse evento. Então, basicamente, o modelo de Shannon é um modelo quantitativo. Bom, essa foi a proposta dele, na verdade, né? Afinal de contas, as pessoas tinham dificuldade, antes do Shannon, né, de saber que era a quantidade de informação, né? Então, a partir da quantidade de informação definida, né, por Shannon, foi possível estabelecer o que seria a densidade de informação, né, em cima do código, quanto seria a eficiência do código e assim por diante. Toda a codificação foi formalizada, né, talvez seja melhor dizendo, seria formalizada e se tornou mais sólida a partir das ideias do Shannon, a partir da teoria do Shannon, de quantificar a quantidade da informação. Tá? Então, essencialmente, é uma proposta de quantificação, mas não analisa sob o ponto de vista de qualidade. O próprio Shannon falava isso, eu não estou discutindo o que vai na mensagem, né?
Eu quero saber só a quantidade de informação que vai na mensagem, mas não o significado da mensagem, não é um aspecto qualitativo. Tá? Então, tem visão semiótica e informacional, né? Então, bom, pessoal, vocês entenderem, né, essa divisão, né? Mas o que é importante é entender que não existe uma divisão clara, né? Eles se entrelaçam, a visão semiótica e a visão de informação. Tá? Aqui, entre aspas, né, a visão da área de humanidades como e a área física. Não gosto muito dessas divisões, mesmo porque eu já não. Para mim é tudo uma coisa só, né? Eu acho que a visão de ser uma coisa só é muito mais importante, né? Principalmente na disciplina como a natureza da informação, que ele é muito interdisciplinar, né? A gente vai ver que, no fundo, ele é uma coisa só. A informação é uma coisa só e que impacta em diversas áreas, né? Então, acho que não, é só para ilustrar aqui. Bom, problemas práticos, né? Nas quais a questão de significado se torna importante, né? Ou seja, é, quando entra a questão prática, dá a impressão que só importa a quantidade, né? Mas, na verdade, o conteúdo, né? A interpretação do conteúdo também é significativo, né? Tá? Isso é uma questão, e que isso impacta a questão prática, né? Exemplo, né? Tradução automática, conversão de texto para voz, né? Concepção das interfaces computador, né? Entre o computador e o ser humano, tá? Que tem que considerar aspectos psicológicos do ser humano, né? Isso não tem muito jeito, tá? Da mesma forma que qualquer material, áudio, vídeo, né? Para o ser humano, você tem que considerar as características cognitivas e semióticas, né? Para você desenvolver essas mensagens, né? Tem os sistemas ubíquos que são desenvolvimento, né? E o internet das coisas que está entrando muito nessa área da semiótica também para melhorar a interface entre os seres humanos e o computador, né? Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui, ó. Vamos ver um exemplo melhor, a tradução automática, né? Então, dispositivo existe já hoje, né? Muitos dispositivos de tradução automática, não é só computador, dispositivos portáteis, né? Que fazem uma tradução automática na hora, né? Você fala numa língua e depois ele traduz, né, o áudio, ele interpreta o áudio e traduz. Então, um dispositivo desse tipo ele tem que ter uma linguagem intermediária aqui, né? Opa, interlíngua que chama, né? A gente viu isso em ontologia, né? Em ontologia tinha uma preocupação em você converter o significado das coisas, o significado não, o conceito das coisas, num conceito abstrato, tentar torná-lo independente da língua. Quer dizer, o conceito está lá, é uma composição de conceitos, novamente, né? E essa composição está estruturado numa relação entre esses conceitos. Né? Basicamente, a ontologia é isso, né? Quer dizer, você vai estruturar o conhecimento, estruturar os conceitos, tá? E as relações entre eles. Tá? Nesse caso de tradução automática, você estrutura as línguas, né? Através de alguns elementos comuns, né? Você pode chamar de interlíngua. Mas se bem que o objetivo aqui é uma tradução não de conceitos, mas simplesmente de fala, né? A parte de fonética e da língua mesmo, né? Então, você pega, né? E traduz tudo, né? Para uma língua universal, né? Pode ser qualquer coisa abstrata mesmo, né? Tá? Uma interlíngua, que no caso foi dada aqui. E aí você traduz, para poder ser um tradutor universal, a primeira coisa que você tem que fazer é, na hora de entrar com os dados, não traduzir, o tradutor vai traduzir primeiro para a língua intermediária, e depois vai pegar essa língua intermediária e converter para a língua destinatária, né? Senão a combinação seria muito grande, né? Você teria que ter uma combinação entre um tradutor de inglês para português, depois teria de português para inglês, português para espanhol, espanhol para inglês, assim por diante. Quer dizer, a combinação seria grande demais. E nesse caso seria muito mais simples, né? Porque você tem uma única conversão, né? De uma língua
para uma língua intermediária, e a partir dessa língua intermediária você vai agregando várias línguas aqui, né? Automaticamente você consegue, né, por exemplo, uma terceira língua, né? Ao ser conectado, né, a uma língua intermediária, essa terceira língua, automaticamente você consegue traduzir qualquer outra linguagem já conectada aqui na interlíngua, né, para, né, essa linguagem, tá? Então seria muito mais lógico, tá? Mas para isso você precisaria ter um sistema de significado, né? Essa interlíngua seria basicamente a partir de significado, né, daquela palavra, tá? A partir do significado você tem uma estrutura, né, pode deixar embutido, né, dentro dessa estrutura, né, a montagem da parte sintática, né, que é a parte particular de qualquer linguagem, né, tá? Tudo bem? Então, isso é uma aplicação importante da semiótica, né? É uma forma de leitura automática. O dispositivo de leitura identificar qual sistema de significado está se utilizando, né? Aqui é uma coisa interessante, né? Porque a linguagem aqui, a estrutura aqui tem duas estruturas, né? Uma linguagem que é textual, né? De frases, né? de palavras, e aqui uma linguagem matemática, uma equação, né? Você está misturando as duas. Tá? Entonação de voz, é uma coisa que eu mesmo preciso praticar, né? Entonação muito monotônica demais acaba levando ao sono, não é isso? Introdução à semiótica. A gente vai dar uma introdução rápida. O que é semiótica? Né? Basicamente, estudo dos signos, né? Signo seria... Bom, signo seria o sinal para nós, né? Então, ciência dos signos e dos processos de significação, os processos envolvendo a criação, né? E o processo de criar a significação, tá? Semiose, em uma forma científica, na natureza e na cultura, tá? É a ciência que tem por objetivo a investigação de todas as linguagens possíveis. A Lúcia Santaella, ela é uma brasileira, acho que ela é do PUC do Rio, do São Paulo, mas ela é uma autoridade nessa área de semiótica, né? Caso vocês tenham uma curiosidade de entender melhor a parte semiótica, ela tem vários livros interessantes sobre semiótica, tá? Acho que eu não coloquei na referência, mas em todo caso é uma excelente referência, né, para o estudo, né, da semiótica. Estuda todos os fenômenos culturais como se fossem sistemas signíficos, né, signíficos, isto é, sistemas de significação. Tá bom. Bom, estudo Bom, a gente vai ver a parte histórica, tá? Mas a semiótica tem muita ligação histórica com o estudo da linguagem, tá? Que a linguagem é uma das formas uma das formas principais de criar significados, né? Ou trabalhar com significados. Mas nem é a única, tá? A gente vai ver com Peirce, né? Que tem outras formas de representação do significado. Bom, linguagem verbal na linguística, estética, nas artes, na vida e nos números, né? Estude como o objeto é entendido pelo receptor, considerado como seu contexto social e natural, tá? O entendimento das coisas, né, tem uma amarração, tem o seu contexto natural, tá? Homo sapiens definido como um animal semiótico, tá? Capaz de não somente de usar os signos, mas também de refletir sobre os sinais empregando os signos. Então, ele está usando dois níveis aqui, né? A gente usa os sinais, os signos, né? Além disso, usamos o nosso pensamento, né, para pensar sobre os próprios signos, tá? A gente vai ver mais à frente, né? O Peirce define
os fenômenos, as categorias fenomenológicas, né, como sendo de primeiridade, secundidade e terceiridade. Isso tem a ver com essa discussão aqui, né? Signos sobre signos, né? São abstrações sobre abstrações, tá? Os processos de significação, senhores, né? Indicação, designação, semelhança, né? Analogia, metáfora, simbolismo, significação e comunicação. São todos elementos envolvidos nesse processo de significação, né? Veja, metáfora, por exemplo, né? Que vem figura de linguagens também, né? Forte relação com linguística, que tem foco em línguas, tá? Semiótica tem foco também em signos não linguísticos. A gente vai ver mais à frente. Divisão da semiótica em 3 ramos, né? Semântica, a relação entre os signos e as coisas às quais se refere, o seu significado ou denotata, né? Esse é o nível mais básico, né? Da semiótica, que é a relação direta entre o objeto, as ideias e os símbolos que eles representam, né? Os sinais, signos utilizados para representá-los, tá bom? A sintática já é uma área da semiótica que faz a relação entre os signos, né? Você criar estruturas de relação entre os signos, tá? Então, lembra da ontologia? A ontologia também, você conecta, né, os conceitos para criar outros conceitos, né, ou criar uma estrutura de conceitos, né? Na sintática, você cria, né, cria uma estrutura, né, ou uma narrativa, criando a relação, criando as diversas possibilidades das relações entre esses próprios signos. Tá? É muito mais poderoso, né? A sintática, ele estabelece uma série de relações que tornam uma estrutura primária da semântica muito mais poderosa, tá? A pragmática é a relação entre signos, entre e os agentes usuários dos seus signos, tá? Então, já é um nível onde você tem um nível formal entre a semântica e a sintática, que são estruturais, tá? Mas aí você tem seres que utilizam essa estrutura, tá? Necessariamente são seres pensadores, né? São seres com alguma capacidade de processamento, tá? Para você ter o significado, você utilizar o significado, você precisa ter um ser com certa inteligência, né? E aí você tem uma relação entre esse sistema de símbolos e os seus usuários, não o único usuário, né? Como o sistema de símbolos é usado também para comunicação, né? Então envolve inclusive relações sociais. É uma coisa muito mais complexa, na verdade, tá? Então, isso tem impacto, né? Porque é um sistema realimentado, tá? Da mesma forma que os usuários podem criar novos símbolos e novos símbolos semânticos, né, novas sintaxes, né, tá, novas formas de conectar e utilizar esses símbolos, tá, o fato de você pensar sobre os símbolos, né, você trabalhar no nível acima desses símbolos, são secundidades, terceiridades, né, a gente cria a capacidade de abstrair os pensamentos, né? Em vez de você manipular a realidade, você começa a manipular os símbolos, uma manipulação simbólica que cria os pensamentos, criam as suas lógicas, né? E, em última instância, cria um universo de símbolos, né? Já não é um universo de real, né? Mais fácil de manipular, mais dinâmico e mais criativo, né? Porque sem esse vínculo com a realidade, existe um potencial muito maior, né? De criatividade, de criar coisas novas que não existem, né? Que é uma das características do ser humano, né? Tá? Então, pragmático é isso, né? Pragmatismo é isso, é você criar, entender esse processo, né? Essas camadas todas, né? Envolvendo o sistema de símbolos. Então, a gente não discute só o sistema de símbolos, temos que discutir necessariamente o usuário, né? Os usuários, na verdade, a relação entre os usuários e a relação entre o sistema de símbolos e esses usuários, tá? Não necessariamente humanos, é claro, né? Então,
Veja como é amplo, né, essa área semiótica, é amplo e complexo, né, tá? E o potencial todo envolvendo isso. O Peirce, né, que era um dos pais, né, na verdade, eu considero o pai da pragmática, tá? Mas ele é um cara, a gente vai ver mais à frente, tá? Que realmente pensou sobre a estrutura do pensamento, pensou sobre a estrutura do pensamento baseado tudo em semiótica, tá? Então, é uma coisa, sob o ponto de vista da filosofia, sob o ponto de vista até dos mecanismos de pensamento, né, é uma coisa muito poderosa, né, uma abstração muito elevada, né, porque é a própria estrutura do pensamento que está sendo discutido, né. Então, é por isso que eu queria dar uma introdução um pouquinho mais profunda, apesar de ser uma introdução, a ideia não tem como em uma aula você encerrar um assunto com a semiótica, né? Mas pelo menos dar uma visão para vocês da profundidade que é isso, né? Tá? A importância da filosofia, da semiótica para a própria filosofia, tá? A filosofia é a arte de fazer perguntas também, né? Mas também a capacidade nossa de fazer as perguntas está limitado ao nosso pensamento, está limitado às nossas bases de pensamento. Por mais que o sistema de símbolos permita abstrair da realidade, você criar novos mundos ou novas ligações, ou tentar abstrair no nível superior, esses vínculos todos, elas que a gente não consegue largar, né? Na verdade, né? Somos seres com presença física, tá? Acaba tendo essas limitações, inclusive no pensamento, né? Então, os limites, essa é uma área muito importante, né? Essas limitações, esses viés de pensamento, são viés filosóficos que nós temos filósofos que estudam somente nosso viés, né? Quer dizer, nossas tendências biológicas que limitam nossas capacidades, nossa forma de entender as coisas, nossa forma de interpretar as coisas, inclusive a nossa forma de pensar, né? Isso traz limitações e até na forma das coisas, nas perguntas que nós fazemos, né? Tá? Então, uma pergunta universal, né? Independentemente da religião de vocês, pergunta-se sempre, né? Se Deus existe. É uma questão filosófica, talvez, né? Mas a filosofia, ele estuda a própria pergunta, né? Essa pergunta, na verdade, se divide em duas, tá? Do ponto de vista da filosofia. A primeira, o que é Deus, né? Tá? E a segunda, o que é existir, né? Então, se existir, basta existir conceitualmente, quer dizer, o vermelho, ele existe como conceito ou precisa estar existindo fisicamente? Se você admitir que o vermelho, para existir o vermelho, basta que ele exista conceitualmente, então o Deus, se ele for conceito, basta que ele exista. Ele existe porque existe como conceito, como uma abstração, não é isso? Então, essa é uma discussão sobre existência. Tá? Então, o que é uma discussão sobre o que é o conceito de Deus? Mas Deus é um conceito ou é uma coisa mais real? É uma abstração ou uma coisa real? Né? Que nível nós queremos que o Deus seja, né? Deus seja o que for, né? Essas definições todas, né? Essas discussões todas são questões que envolvem a filosofia, né? Mas será que nós estamos fazendo a pergunta certa? Será que não existe alguma coisa, uma pergunta mais abstrata, né, capaz de envolver essa pergunta? Alguma coisa, uma pergunta que a gente não consegue imaginar porque estamos ligados a uma certa estrutura de pensamento, né? Então, aí você começa a entrar na pragmática, realmente a relação entre os indivíduos, os usuários, né, e o seu sistema de símbolos. Tá? Então, são coisas muito profundas aí para vocês pensarem e refletirem. Bom, bom, vamos voltar ao nosso terreno sólido aqui, né? Bom, antiguidade, né? A origem é dos gregos, né? Deixa eu ver alguns modelos, né? Os gregos estoicos tinham já modelo triádico de signo.
Desculpem, gente. Bom, a gente vai ver esse modelo triádico, tá? Diferenciou ideias e signos verbais, tá? Então, começou como linguística, na verdade, né? A área de semiótica. Então, você tinha o vínculo entre entre a língua, né? A palavra, né? E os signos, tá? Mas aí, a concepção, no nível mais abstrato, você tem uma outra estrutura, né? Quer dizer, você foge um pouco da estrutura, né? De línguas. Santo Agostinho diferenciou entre signos naturais e definidos pelo homem. Tá? É uma evolução, né, do próprio Platão. Origem do termo semiótica, né, é o John Locke, filósofo inglês de 1690, na teoria da mente, identidade. Semiótica estruturalista, semiologia. A gente vai ver também o Ferdinand de Saussure. Tá? Saussure é um dos pais da linguística. Tá? A atenção realmente era os signos verbais. Tá? Bom, o Saussure, o pessoal linguística, trabalhava com o signo dual, né? O diádico, né? Que é o significante e o significado. A gente vai ver essas diferenças todas. Bom, o nosso foco é trabalhar com Peirce, tá? Charles Sanders Peirce, tá? É um nome mais forte, né, na área semiótica moderna, né, tá? Ele é de, bom, 1800, 1900, tá? Ele criou realmente a ideia do signo triádico, representando também objeto interpretante, tá? Foco de atenção é signo em geral, né? Inclusive linguagem não verbal, deu uma visão mais abrangente da semiótica e, na verdade, estruturou e definiu muita coisa, né, na área de semiótica, tá? Ele era um grande pensador, tá? Então, em termos até de filosofia, mas apesar de que ele é muito mais cientista, talvez, né, pela produção dele, tá? Tem uma história interessante, talvez seja interessante vocês verificarem também novamente, né, no Wikipedia ou qualquer outra referência, tá? A biografia dele, tá? Deixa eu ver. Podemos começar um pouquinho mais sobre o Peirce, né? Até hoje se estuda Peirce, né? Porque tem muito trabalho dele ainda em processo de estruturação. O que aconteceu, na verdade? Ele teve bom, sempre foi nasceu brilhante, né? Na verdade, mas o pai era um professor já, ah, se não me engano, do Harvard, não lembro mais. Então, o que aconteceu, na verdade, né? E tinha o problema é que nessa área de ciência, como qualquer outra área, nós temos rivais e caras que realmente pegam no pé, né? O Percy teve um cara que realmente pegou o pé dele a vida inteira, né? Então ele nunca conseguiu ser um acadêmico, porque, né, toda vez que tentava entrar em alguma universidade, tinha um cara, aquele sujeito lá que atrapalhava a vida dele, tá? Acho que tinha inveja da genialidade do Percy. Então, o que ele fez na vida? Ele, no fundo, acabou tendo que trabalhar mesmo como engenheiro, fez alguns desenvolvimentos, trabalhou para a Marinha, se não me engano, né? Então teve algumas patentes que ele fez, mas ele não se dedicou realmente o tempo integral à ciência ou à filosofia, né? Que era o forte dele. E teve dificuldades financeiras ao longo da vida dele. Então, muitos escritos dele foi escrito em cima de papéis cuja frente tinha um outro assunto, uma bagunça a papelada dele, né? E tem, até hoje o pessoal tenta organizar isso para tentar estruturar melhor o trabalho dele, tá? Mas você tem gente que trabalha o pensamento do Peirce até hoje, porque realmente tem muita coisa muito profunda, inclusive, tá? Então ele tinha uma visão bem abrangente da semiótica. Bom, a gente vai discutir um pouco os precursores. Vamos discutir primeiro, então, o que vem a ser signo, né? Sob o ponto de vista da semiótica, tá? Signo
é uma coisa, né? A gente chama, né? Que causa alguma impressão, alguma emissão, né? De sinal. Toda emissão de sinal a gente chama de signo, tá? Então, a realidade emite sinais, né? Tipo, é a primeira coisa que a gente falou, lembra, né? Qualquer coisa que gera sinal. Mas tem coisas que são coisas que não são vinculadas à realidade, mas são abstrações que nós sabemos que existem, né? Ou pelo menos a ideia, né? Tá? Então, signo é uma coisa que, além da impressão que causa nos sentidos, causa que alguma outra coisa apareça na mente como consequência em si mesma. Tá? Então, eu vou tentar definir melhor isso aí. Mas vamos ver a definição do Peirce, que é mais interessante. É alguma coisa que está no lugar da outra. Tá? Você está substituindo, tá? E a relação, em relação à ideia que produz na mente e de um intérprete. Então, por que ele fala que já envolve pragmatismo, né? Porque o sistema de símbolo ele não existe por si só, tá? O sistema de símbolos vai depender sempre, né, do cara que está interpretando, né, que faz a interpretação da realidade e converte aquilo em um símbolo, tá? É um sinal, um signo, tá? Então, esse é o vínculo que ele faz com o intérprete, tá? Bom, alguma coisa que produz na mente do intérprete a mesma ideia no interpretante e que seria produzida por essa outra coisa, objeto, caso esta fosse apresentada ao intérprete. Vamos com calma. Depois a gente volta a esse ponto. A gente tem exemplo mais na frente. Né? Signos não são apenas palavras ou marcas visuais. Né? Um signo está substituindo alguma coisa. Vamos lá. Tá? Bom, novamente a pedra, né? Eu gosto de pedras, vocês já sabem disso, né? Tem várias utilidades a pedra. Bom, exemplos, signos para uma pedra. Tá? Essa própria palavra pedra aqui, ele é um signo. Tá? Eu estou usando essa palavra, né? Não só a palavra escrita, mas uma palavra falada, para substituir essa pedra. Esse objeto que está aqui, que é pedra, tá bom? Ou rocha para os especialistas. Tá? O que mais eu posso usar para substituir essa pedra fisicamente, né? Posso usar o desenho de uma pedra, posso usar a foto da pedra, como foi usado aqui, ó. Usei uma foto para substituir a pedra. Tudo bem? Isso aqui é a parte óbvia, né, da semiótica, tá? Depois fica muito fortemente ligado à linguística, né, por causa da palavra pedra, né? A pedra, propositadamente, é uma coisa concreta. Não consigo imaginar alguma coisa mais concreta do que pedra, né? Mas pode ser alguma ideia abstrata também, que eu estou usando a palavra para substituir, tá bom? Isso é signo. Tá? Mas uma coisa interessante, segundo Peirce, né, que o barulho de uma pedra batendo em outra, né, também é uma pedra. Por quê? Ao ouvir aquele barulho, né, de pedra batendo com pedra, você, na sua mente do interpretante, ele imagina a pedra, do intérprete, desculpe, né? Imagina a pedra, né? E esse fato de você imaginar a pedra, todos esses elementos fazem imaginar uma pedra, né? O fato de você imaginar a pedra, né, significa que aquele barulho, esse barulho aqui, ele é um signo também de pedra. Tudo bem? Não sei se vocês entenderam. Né? Então, o Peirce tem uma visão realmente mais abrangente, né, do que é a semiótica. Tá? O signo pode ser qualquer outra coisa mesmo que você consiga evocar, né, utilizar para substituir, né, o objeto em questão. Bom, não somente a palavra, né? O importante é a ideia que surge na mente do intérprete, né? Não o som da palavra recebida. Podemos falar para nós mesmos sem mexer os lábios. E há uma sequência de imagens mentais, até mesmo imagens mentais das próprias palavras e o som, né, se pensarmos em português. Tá? Depende da pessoa, claro. Né? Tem gente que pensa foneticamente, né? Quando está pensando, está
trabalhando com palavras, né? Outros, o pensamento, para agilizar, né, ele evita de usar palavras, né? Ele trabalha com símbolos, né, com imagens ou até mesmo de conceitos, né, diretamente na mente, né? Tá? Então, não importa, na verdade, né? Seu ponto de vista semiótica é o fato de você ter um intérprete, né? Desculpe, interpretante, um intermediário entre o objeto e aquilo que surge na mente, tá bom? Então, esse é o signo. Então, isso aqui é um triádico, né? Os três elementos, né, da semiótica, tá? Então, a gente vai ver isso aqui. Tem várias versões triádico, inclusive na área da linguística é normalmente um diádico, tá? Então, o que é um triádico ou tríade? Tem três elementos. Aqui tem o objeto propriamente dito, que é a pedra. Aqui tem um signo que substitui a pedra, né, a palavra pedra, por exemplo. Tá? E aqui está o nosso usuário, né? Tá? Que é o que aparece, né? Na verdade, o usuário não é o interpretante, viu, gente? O interpretante é aquilo que surge na mente. Tá? Então, isso aqui é a pedra que aparece aqui. Tá? O interpretante, quem tem o interpretante na cabeça é o que chama intérprete, tá? É o sujeito. Tá aqui, ó. O interpretante não é o indivíduo, né? Esse indivíduo é o intérprete, tá? Não é necessariamente humano também, tá bom? Tá? Pode ser qualquer ser com a inteligência suficiente para ter um interpretante, né, na sua mente, tá bom? Então, triádico da semiótica é a relação entre o signo, o objeto e o representado, né? E a sua representação, que é o interpretante. Desculpa, representação não. O que aparece na mente, tá? Então, o objeto não é necessariamente material, né? Pode ser ideia, pode ser evento, sensação. Então, portanto, pode ser uma coisa abstrata, tá? O Peirce ampliou o conceito de interpretante, ampliando o universo dos signos, né? Incluindo signos não linguísticos, né? Então, você tem um objeto que é pedra, eu posso ter barulho de pedra batendo aqui, né? E aqui surge o interpretante, que é a pedra mesmo, né? Na mente da pessoa, tá bom? Olha, novamente, interpretante não é um indivíduo, né? O indivíduo é o intérprete, tá? Interpretante é aquele que surge na mente decorrente desse signo. Tá? Surge na mente, portanto, é o equivalente à pedra. Tá? Dúvida, gente? Bacana, né? Nenhum problema por enquanto, né? Espero. Tá? Bom, problema de terminologia. Esse é um outro problema universal, né? A filosofia tem que tomar muito cuidado com as palavras, né? Então, muitas palavras, inclusive, são redefinidas. E um dos grandes trabalhos de filosofia é sempre trabalhar, né, acertando corretamente, né, as palavras. Tá? Então, quando o Peirce começou a trabalhar com processos, né, de significado, processos de sistema de símbolos, né, a palavra signo, né, começou a ser um problemático. Tá? Então, nem sempre usa os mesmos termos, né? Tá. O signo é o termo usual para o conceito apresentado. Tá? Entretanto, Peirce quis usar o signo para toda a tríade, chamar isso aqui, né? Chamar o processo de signo. Tá? E aí, substitui essa palavra signo por representamento, né? No lugar do signo. Tá? Então, ficou assim, tá? Signo, ele substituiu o signo por representante. Isso é uma característica do Peirce, tá? Só para lembrar. Tá? Dependendo do autor, ele é signo mesmo. Tá? E chamou de signo toda a tríade. Tá? Então, o representante, o que é representante? É aquilo que está no lugar do objeto, aquilo que está no lugar do objeto. Então, esse aquilo pode ser palavra, pode ser um desenho, então, e que provoca, né, a imagem desse objeto aqui na mente do intérprete. Tá? E esse processo todo é chamado de signo. Isso é uma interpretação segundo o Peirce. Tá?
Tá? Interpretante, uma ideia da mente do intérprete. Mais do que uma ideia, o processo interpretativo atua como outro signo, cadeia de ideias. Tá? Por que ele chamou isso de signo? Né? Que é um processo, né? Esse é um processo cultural e social e individual também. Né? Tá? Esse representamen pode significar esse próprio objeto ou pode significar outras coisas. Tá? Quem trabalha com comunicação trabalha, né, justamente com quais são os representantes mais fortes, né, capaz de gerar uma imagem forte aqui, tá? E ao mesmo tempo, né, esse processo todo, apesar de ser mais ou menos cultural, porque você aprende, né, a escrever pedra, por exemplo, para criar um representante adequado que seja universal a todos. Tá? Mas ele pode ter uma característica individual, né, a partir desse processo de significação. Tá? Então, como é um processo interpretativo, é uma coisa individual. Então, é um nome, talvez seja realmente uma visão adequada de chamar isso como sendo signo, porque o signo vai ser uma coisa individualizada, né, nesse sentido. Tá? Apesar de ter uma base cultural, ele vai ter um elemento individualizado que cada indivíduo vai interpretar de uma forma diferente, né? Vai ter o seu interpretante dependendo da sua experiência com o representante. De repente ele tem um trauma, por exemplo, com pedras, né? Então vai gerar, né, um interpretante diferente, um objeto com outro tipo de carga. Inclusive, a gente não vai ver isso, mas tem fatores emocionais também, né? O Percy trabalhou com a emoção para o elemento associado ao interpretante, tá? Então, o interpretante, dependendo da emoção, o interpretante pode mudar, tá? Isso acho que é mais ou menos fácil de entender, né? Então, é um processo muito complexo, na verdade, tá? Dependendo da sua experiência individual, ele pode mudar o interpretante para o mesmo representante, tá? Então, é por isso que ele quis dar essa característica individual, né, para o processo de interpretação, tá, o processo de significação. Ele chamou isso de signo. Tá? Bom, sem interpretante não tem semiose, e também sem o intérprete também não tem semiose. Tá? Então, essa é uma visão do Peirce. Tá? Ele não consegue separar, né, o processo, o objeto representando de uma forma como fosse separado do seu intérprete, né? Esse sempre foi um processo interativo. Dúvida, gente? Tranquilo por enquanto? Não? Então, representame objeto, né? Alguns segundos para reflexão, alguns segundos para tomar água. Na verdade é chá. Bom, vamos lá. Um signo ou representame, né? Estou falando de tudo isso aqui, com o processo, né? Todo o processo agora, tá? É algo que está para alguém no lugar de alguma coisa, de alguma maneira ou capacidade, né? Ou seja, está dentro da cabeça aqui, tá vendo? Né? Ou talvez ele queridamente desse alguém um signo equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido chamado de interpretante do primeiro signo. Cada representante substitui o objeto de um certo modo de acordo com a natureza do signo. Né? Uma planta e uma foto de uma casa são ambos representantes da casa, mas substituem a casa de modos diferentes, né? São interpretados de forma diferente aqui para o intérprete, né? Interpretantes diferentes, mas associados ao mesmo objeto, tá? Então, arquitetos ou decoradores podem encarar, né, diferentes representantes e pode ter diferentes efeitos aqui, né, no interpretante, apesar do objeto ser o mesmo, tá?
inclusive sob o ponto de vista emocional, essas coisas todas, ou seja, vinculados, né, a fatores culturais, emocionais, cognitivos, etc. Tá? Ou seja, é muito complicado, né? O, o Peirce deu uma dimensão muito abrangente à semiótica, mas ao mesmo tempo deixou claro, né, a importância em qualquer dos elementos envolvidos. A comunicação, né, que trabalha bastante com semiótica, que é a parte de propaganda e tal, é, ele vincula todos esses elementos, né? Por exemplo, a gente sabe que carga emocional aqui tem um papel muito importante nesse processo aqui, tá? O que representa, né, aqui deixa uma forte impressão de acordo com a forma que você, né, representa, né, que utiliza representames diferentes. No caso, é mais amplo, né? No nosso caso, você pode ter imagens, vídeos, né? Você pode ter associações, né? Então, tem todos esses recursos usados pela comunicação para fazer esses vínculos, né? Para a criação desse interpretante. Tá bom? Bom, vamos ver algumas tríades diferentes. A gente vai voltar para essa tríade aqui, mas vamos ver um pouco de histórico, tá? O Aristóteles, né, 2.400 anos atrás, né, filósofo grego, já trabalhava com semiótica. Bom, é base realmente de entender as palavras e a conexão entre os conceitos é uma coisa básica para os filósofos, né? Tá? Aqui, a preocupação é relacionar as palavras escritas e faladas de ideias e coisas, né? Bom, aqui no fundo ele trabalhou só com palavras, então ele é menos abrangente do que o Peirce, né? Tá? Então, também é um triângulo, tá? Ah, palavras escritas, ele separou palavras escritas e palavras faladas, né? E as coisas que significam, tá? E pensamentos, tá? Associações de pensamentos. Mas ele trabalhou, né? Ele não, o representamen dele, na verdade, é esse cara aqui, né? Palavras. Esses são os objetos, tá? O Saussure, né, como a gente comentou no começo, Ferdinand de Saussure não é francês, ele é belga, tá? É, ele tem uma escola, a escola dele de filosofia é bem voltada à linguística, tá? O trabalho dele é linguística, né? Para ele, o signo para ele era uma coisa não triádico como fosse, como o Peirce, né? Tá? Ele se limitou a dar valor, na verdade, né, a estruturar somente, né, a parte linguística. Tá? Então, ele tem o significado, desculpa, significante, que é a palavra, né, tá? E o significado. Tá? E isso ele amarrou os dois num processo chamado, um processo de dois elementos, né, o diádico. Tá? O significante de Saussure é o representante de Peirce, significante, né, o representante, só que está limitado ao uso de palavras, né? A figura está assinalada no signo diático de Saussure, né? Ele não considerava o objeto, coisa, como parte do signo, tá? Ah, por que isso, né? Porque as palavras, algumas coisas têm um objeto concreto, né? Pedra, por exemplo, tem um objeto concreto, né? Mas o vermelho, por exemplo, não tem um objeto concreto, tá? Então, é, para dar valor a ambos, né, tanto pedra como vermelho, simplesmente ele ignorou o aspecto da coisa, né, do objeto em si. Bom, então, sob o ponto de vista do Saussure, o significado, o signo e o processo, né, de significação, aqui é significado é o conceito, a imagem mental, é bem ao interpretante, né, do Peirce. Significação é a união entre o certo significado e um certo significante, o signo, é um processo de amarração, esse é o processo de amarração, né? Ele chamou isso de signo, tá? A significação de um signo é uma questão individual, localizada no tempo e no espaço. Bom, isso o Peirce também já estabeleceu, né? Aquilo que vem, né, na mente
ele é contextualizado no tempo e no espaço. O significado depende apenas do sistema, tá? Então, conceitos similares à tipologia de signos persiana, né? A gente vai ver esse negócio, o legissigno sem signo. Bom, dar uma pausa aqui para ver, retornar um pouco, né, a questão dos processos de significação, né, do signo. Então, o que vimos até agora, né, na semiótica, é o papel de um processo de criação, né, de um representante e aqui o seu efeito na mente, tá? Então, esse processo todo, né, é um processo único, cujo nome, né, sobre o Peirce é chamado de signo, tá? Então, veja, na pragmática, né, a questão fundamental é aquilo que vem na mente e a organização dessa estrutura. Ou seja, o semiótica não seria possível sem, né, esse sujeito que é o intérprete. Esses elementos aqui não existiriam de uma forma independente. Tá? Então veja a profundidade das coisas. Tá? Você tem um sistema, uma concepção, né, que tem um sistema de símbolos e tem um interpretante, desculpa, um intérprete, né, que é responsável pelo interpretante, e que forma um conjunto, uma tríade, né, e que forma todo um processo semiótico. Tá? Isso é fundamental, essa chave, né, do entendimento do pensamento do Peirce, tá? da semiótica. Tá? Então, esse entendimento dessas relações é o estudo da semiótica. Tá? Bom, o quanto isso é importante, né? A gente está discutindo o quê? Né? Imaginando representando também como bit, né? No nosso caso. Tá? A gente quantifica isso aqui, mas veja o nível que está aqui, né? Então, não entramos no mérito de quem está lendo ou recebendo a mensagem, né? Tá? Então, essa distinção sobre a ótica da informação, porque a informação está aqui, né? Tá? O que causa essa informação é uma coisa muito abrangente, né? Inclusive, sob o ponto de vista do Peirce, tá? Do ponto de vista da semiótica como um todo. Então, todo o resto, né, que está por baixo, ele não tem sentido sem esse cara, esse sujeito aqui em cima. Essa é uma coisa que vocês têm que ter consciência, né? O processo de bit, o bit ele não tem significado, ou não tem sentido, na verdade, sem esse sujeito que está aqui. Tá? Então, acabamos de incluir nesse processo da informação, né? Estava implícito, né? Na verdade, nas primeiras aulas, a gente estava discutindo utilidade, estava discutindo o valor, né? Da informação, né? Do dado virar informação. Mas aí não estava muito claro qual era o papel do ser humano nesse processo como um todo. E a gente começa a entender melhor que o ser humano tem um papel fundamental, né, dentro do contexto da informação. Ou seja, né, lembra do dado, informação, né, conhecimento, sabedoria, aquelas caixinhas que vão evoluindo, né? Quem faz essa evolução, na verdade, é o ser humano. Né? A pedra continua sendo uma pedra, ela vai continuar existindo, tá? Mas todo o trabalho em cima, a abstração e modelagem, né? E o trabalho dos dados e da informação, que é feito sobre a pedra, tá? É um aspecto completamente humano. Né? E, no fim, é completamente semiótico. Tá? Esse é o processo que explicita, né? Que foi explicitado e formalizado pelo trabalho do Peirce. Por isso que a importância, né, do Peirce nesse processo como um todo. Tá? Uma coisa é quantificar, né, dar valor, dar quantidade. Outra coisa é você fazer o uso disso, né, criar a camada acima disso, que na verdade está subordinado a todo um processo semiótico. Não sei se ficou claro essa importância, né? Primeiro, o vínculo, é um vínculo que não se quebra, tá amarrado, né? A tríade mostra bem claramente essa amarração. Tá? O valor é criado aqui dentro, né? Tá?
quando envolve o interpretante de uma forma organizada, você vai criar valor, né? Tá aqui, vai virar informação, vai virar conhecimento e vai virar sabedoria, tá? De acordo com a estrutura de modelagem que está aqui dentro, tá? No processamento da informação, né? Tá? Mas os elementos aqui dessa cadeia, né? Do dado, da informação, do conhecimento e da sabedoria, que são objetos abstratos, né? Mas que são tem a sua tem o seu representante, tem a sua relação, tem a sua estruturação, né? É um trabalho essencial, essencialmente, né? Mesmo que seja automatizado, em última instância está aqui, tá? É o papel do intérprete que é a pessoa, né? Que está fazendo, né? Está trabalhando o interpretante gerado por esses sistemas aqui, tá? Então veja a amarração. As coisas são muito amarradas e muito amplas, na verdade, né? É por isso que ele interdisciplinar realmente envolve muita coisa, desde os elementos físicos aqui, tá? Os elementos de representação, abstração, e os elementos, inclusive, sociais, emocionais, morais, né? Éticos, tudo isso, e sociais, né? Que estão vinculados aqui com a informação. Bom, bacana, né? Muito complicado, mas muito. Não, complicado não. A ideia não é complicar, a ideia é simplificar, a ideia é fazer vocês enxergarem mais, né? Bom, bom, vamos lá. Não sei se vai dar tempo. Ah, vai dar sim. Vamos discutir essas categorias fenomenológicas, tá? Então, para a semiótica, talvez não seja tão importante discutir isso, mas eu vou discutir. A gente está apresentando isso nessa disciplina, né, nessa aula de hoje, justamente para tentar estruturar melhor, né, a ideia do pensamento. Veja, vamos trabalhar então com as categorias, né? A ideia é começar a estruturar melhor essa parte que está aqui dentro, tá? É a parte do interpretante, né? É a parte dos pensamentos, tá? Das abstrações. Então, tem o representamen, né? Isso aqui é um signo, né? Então, tem o representamen e tem alguma coisa que surge aqui na mente. Mas o que surge aqui? Como é que eu posso estruturar o que surge na mente aqui? Que é parte do signo, né? Esse processo chamado signo, tá bom? Então, essa organização, né, que a gente vai ver através desses processos fenomenológicos que o próprio Peirce definiu, tá? Que ele trabalhou com isso juntamente com a semiótica, né? Discussão de semiótica, tá? Então, vamos lá. Filósofos usam uma classificação em categorias para realçar semelhanças e diferenças importantes, né? Organizar o pensamento, construir um vocabulário comum para classificar e discutir. Tá? Então, a ideia básica é estruturar, né, classificar as abstrações. Tá? Um dos exemplos mais famosos de categorias são as categorias aristotélicas de causalidade. Tá? Essa é uma das bases, né, da ciência, inclusive. Tá? Que é causalidade, causa material, formal, eficiente, final, discussão entre causa e efeito. Outros filósofos acrescentam outras subdivisões, remoto e próximo, intencional ou não. Né? Intencionalidade é uma discussão pesada, né? Que a partir dali se discute a moral, né? Discute-se a ética, né? A partir da intencionalidade e assim por diante. Tá? E propuseram outras categorizações. O Peirce ele fez uma categorização, né, das categorias de pensamento, né? Aquilo que surge, né? O interpretante e como é que esses interpretantes estão conectados, tá? Segundo Peirce, né, tudo aparece à mente assim ou faz numa gradação de três categorias. Tá? Uma classificação universal de ideias, de acordo com a sua valência. Então, essas são as valências, esses ponteirinhos aqui, essas flechinhas. Então, você tem uma valência única, você tem duas valências, e aqui tem três valências. Tá? O que significa isso? Né? Chamou de primeiridade, né? Primeiridade, ou firstness, é tudo aquilo que
é assim como é, ou seja, um primeiro independentemente do segundo ou terceiro. A ideia existe por si mesma. A primeira impressão ou sensação imediata, predominante nas ideias de novidade, criação, liberdade, originalidade e potencialidade. Pode existir, né? Então, vamos lá. Exemplos: o elemento, a propriedade ou qualidade azul, sensação e sentimento, né? Ideia criativa original. Tá? Então, é um aspecto primeiro, tá? Então, não há o que discutir. A primeira impressão é um elemento, um conceito por si só, tá bom? Veja, está ligado, inclusive, ao sentimento, né? Tá? Secundidade, ou secondness, né? Tudo aquilo que é somente em relação a um segundo, mas de maneira independente a um terceiro. A gente vai ver esse terceiro, tá? Outra idade. Relacionamento direto em sensorial com objeto físico, ou material, né? Ou até mesmo pode até ser um conceito, tá? Não precisa mais atenção. Mas é uma implementação física da primeira impressão ou sensação imediata. Uma implementação física da primeridade, predominante nas ideias de causação e reação, né? Forças estáticas que ocorrem aos pares. Comparação, oposição, polaridade, diferenciação, existência, né? Veja, esses conceitos todos aqui são amarrados, né? São pensamentos amarrados à primeridade ou secundidade, tá? Tá bom? A ideia de novidade, criação, liberdade tem a ver com a primeiridade. Eu tenho ideias, pensamentos da primeiridade. Eu espero que vocês não fiquem muito preocupados com o nível de abstração, mas aos poucos vocês vão entender, tá bom? Vamos com calma. Por exemplo, aqui ele tem que, no caso de uma secundidade, você tem que ter uma primeiridade, né? E você tem que ter uma implementação dessa primeiridade. Tá? Isso cria uma secundidade. Tá? Então, deixa eu ver um exemplo daqui. O azul de um céu num dado momento e lugar, né? Este azul, neste momento, não é a ideia abstrata de azul, tá? Então, você está vendo o céu azul, né? E você entendeu o azul, mas, na verdade, a ideia do azul, tem uma primeiridade, é o conceito, né? Não está associado a nada, a ideia é azul mesmo, tá? Mas quando ele tem uma implementação, a gente chama de instanciação. Quando você instancia o azul em um objeto ou uma situação, tá? Você acaba criando uma secundidade. Tudo bem? Então, se existe um conceito, que é único, né, que é azul, mas você pode ter várias secundidades desse conceito, né, várias instanciações. Eu posso ter um lápis azul, uma caneta azul, né, um céu azul, um carro azul, né? Passa um carro azul e você, né, a sua interpretação, né, a secundidade que dá é o azul, ok? Então, é uma coisa concreta, tá? Aqui está escrito aqui, ó. Este azul, este momento, não é ideia abstrata de azul. A gente vai ver mais exemplos mais à frente sobre essa secundidade, né? Terceiridade é tudo aquilo que é em função de segundo e terceiro, mas independentemente de um quarto composição, tá? Segundo e terceiro não são necessariamente mais categorias. Sequências de signos, terceiridades compõem todo o pensamento, tá bom? Então, vamos ver o que é uma terceiridade. Predominante nas ideias de mediação, meio, intermediário, continuidade, representação, generalidade, infinitude, difusão, crescimento, inteligência e intencionalidade. Tá? Veja, uma coisa bem ampla, né? Os elementos ligados à terceiridade. Todo signo interpretado é uma terceiridade, uma relação representando também objeto mediada pelo interpretante. Vocês entenderam o significado da palavra terceiridade? Quer dizer, por nível? Então, existe o azul, tá? Existe o céu, quer dizer, uma implementação, né, um céu azul, e existe uma interpretação desse objeto que levou ao azul, tá? O azul no céu, tá? Então, ele é uma regra, uma afirmação geral, uma lei, né, uma interpretação geral, genérica da natureza, né?
Esse pensamento pressupõe a cognição por parte de alguém, por si só já é uma interpretação, tá? A interpretação, quer dizer, quando entra o processo de interpretação, quando entra o processo de você generalizar, né? Toda vez que você pensar no céu, e não um céu específico, mas um céu de uma forma geral, e você abstrair de lá, né, o azul, você está fazendo uma interpretação, isso é uma terceiridade. Tá? O azul chegou de uma forma indireta, através de um objeto, a partir de uma instanciação. Tá? Com isso, você monta já a tríade, né, do Peirce. Né? Tá? Então, tem a primeiridade, a secundidade e a terceiridade. Por que não existe alguma coisa chamada quarteiridade? Existe isso? Bom, por que não precisa mais que três? Porque todos os demais pensamentos são ligações de terceiridades. Tá? Aqui, ó. Categorias, né? Fenômenos básicos do pensamento que formam relações e cadeias de pensamento. Tá? Então, você pode pegar, né, uma primeiridade, né, e juntá-lo a uma instanciação, né, uma outra instanciação, uma secundidade, e isso cria, você junta e cria uma outra primeiridade. Tá? E aqui é uma cadeia de pensamentos, né, é uma abstração. Tá? São todos interpretantes, todos interpretantes, que você pode conectá-los, né, para formar um único, né, uma outra terceiridade também. Tá? Ele chama de encadeamentos, né, de pensamento. E você pode combiná-los, né, com primeiridades e secundidades. Tá? Tudo bem? E por isso que não existe alguma coisa maior, né, mais abstrata do que três. Tá? A terceira seria suficiente. Vamos lá. Então, voltando aqui, né, você cria potencialmente uma hierarquia, né, o signo dentro do signo. Tá? Então, todo signo interpretado cria um interpretante que, por sua vez, é o representante de outro signo. Tá? Veja bem, todo signo interpretado cria um interpretante que, por sua vez, é representante de outro signo. É por isso que ele mudou o nome, né? Tá? Isso aqui, a partir de um objeto, você cria, né, uma imagem mental, né, e que essa imagem mental passa a ser, né, um representante, tá, de um outro objeto. E aí você cria por isso que ele mudou o nome, né, de representamento passivo, né? Então ele cria uma cadeia, né, uma hierarquia desses fenômenos que estão aqui, né? Tá? A partir do elemento primário, você vai criando novos elementos, né, em diversas hierarquias. Tá? E aí o pensamento vai ficando cada vez mais abstrato. Bom, assim se formam as cadeias de pensamento. Esse processo foi denominado de semiose. Tá? Tá bom. É um sistema semiótico, né? E Peirce propõe que a semiose é infinita. De fato, se você põe nessa hierarquia, né, o próximo elemento que é criado aqui, né, isso vira um novo signo que vira o representante de um outro signo. Tá? Então, é signo dentro do signo. Então, é um processo que fica infinito. Né? O Peirce e outros, visão extremamente abrangente da semiose, não só o pensamento, praticamente todos os processos são semiose. Tá? Inclusive, processos físicos são interpretados como semiose. Inteligência é quase identificada como capacidade semiótica. Tá bom? Então, ao organizar, né, essa proposta de organização da semiose, né, desculpe, da semiótica, que chamou de semiose, né, tá? Ele propõe, né, um processo de organização, de criação de pensamento e organização de pensamento. Tá? Então, essa é uma visão, é uma coisa interessante, porque ele fala que tem inclusive processos físicos. Né? Cadê? Será que está aqui? Não.
Até processos físicos ele associa à semiose. Então ele fala que a realidade, ela não existe a realidade, né? Na verdade, são todos processos semióticos, né? Em última instância, é verdade, tá? A gente interpreta a realidade à nossa volta, coisas físicas à nossa volta, a partir do nosso pensamento, né? E se você tem um pensamento num certo nível, um nível mais concreto, depois você vai abstraindo em camadas para torná-lo pensamento, né? E você simula esse ambiente, né? Por exemplo, eu gostaria de fazer alguma coisa, você simula esse alguma coisa em mente, aquilo que você vai fazer, tá? E isso é um processo semiótico, e essa própria simulação, apesar de não ter mais vínculo com a realidade, né? Ele passa a existir por si só. Veja a discussão, né? Tá? Ele não existe fisicamente, existe, mas existe na sua mente, né? O fato de existir na mente seria suficiente, né, para o person, né? O fato de você fazer uma abstração, fazer uma criação, né, na mente, ele é uma coisa real, tão real quanto coisa física. Não sei se vocês concordam, né? É um pensamento bem profundo no caso, tá? Não importa se exista fisicamente ou não. Se você é capaz de imaginar, né, você consegue imaginar e trabalhar isso, é como se ele existisse, do seu ponto de vista da realidade. Tá? Por que isso? Porque nós percebemos a realidade através através do pensamento. Né? O que importa se isso aquilo existe fisicamente ou não? Né? Vocês entenderam não? Essa visão? O que vocês acham? Né? Isso é uma discussão para a filosofia mesmo, né? Tá? Basta que exista no pensamento para que possa ser considerado como sendo existência real, né? Então, processos físicos, os fenômenos físicos são interpretados como fosse semiose também. Então, a lei de Newton, por exemplo, seria uma lei uma lei semiótica, né? Que existe a partir de uma abstração semiótica. Tá? Bom, isso tem uma implicação, mas a gente não vai ter tempo de discutir. Bom, tem tempo, né? Podemos avançar um pouco. Mas vou deixar para discutir com mais calma, tá? Mas veja o que ele fez, na verdade, tá? É importante vocês entenderem, né, que a semiótica é realmente um processo onde você vai trabalhar o pensamento, tá? Tentar entender o significado das coisas, na verdade, e trabalhar esse significado é trabalhar com o pensamento. Tá? Então, o que a informação vai fazer? O que a informação vai gerar, né, esses processos de evocar esses pensamentos. Tá? Uma mensagem, o objetivo da mensagem, tá, não é mandar bit, né, entre A e B. Tá? Você está mandando uma mensagem entre A e B. Tá? O Shannon quantifica esses bits. Tá? Diz quantos bits passaram. Qual foi a quantidade de informação. Aliás, qual foi a quantidade de informação a partir né, daquilo que foi transmitido. Então tem a ver com a realidade, né, que vai gerar os sinais, os símbolos, e vai gerar também a probabilidade de ocorrência de cada um desses símbolos. Isso é vinculado à realidade. Tá? Claro que são sinais, símbolos selecionados pela necessidade humana, já tem uma dimensão humana aí, no caso. Tá? Então, a partir dali, você fez uma transmissão de A para o B. Aí Shannon acabou o assunto, né? Quantificou, calculou qual é a codificação necessária e colocou lá os atributos necessários na codificação. Máxima eficiência, acrescentou bits a mais de redundância para dar propriedade de detecção de erro e correção de erro e fez essa transmissão. Aí acabou o Shannon. Tá? Mas o Peirce, na verdade, né, a comunicação é outra abstração. Né? É o que está acima disso aí. Então a pergunta, na verdade, é a seguinte, né? Para que serve uma mensagem? A mensagem, na verdade, não é a transmissão de bit. A mensagem, na verdade, é esse sujeito, o lado A, querer
criar um efeito, né, no lado B. Tá? Então, essa é uma diferença muito grande, né, na área de comunicação. Tá? Enquanto a engenharia se preocupa em mandar bits com qualidade, bit com características de proteção de erro, né, a comunicação na área pessoal da humanidade está preocupada em que mensagens eu devo mandar para que tenha um determinado efeito na mente, né, tá, do que interpretante eu quero criar na mente daquele intérprete. Tá? É bem visão do Peirce mesmo, né? Tá? Então, toda mensagem tem como objetivo transmitir, né, um interpretante, né, na mente, ou criar um interpretante na mente do receptor, criar um certo efeito. Tá? Então, a mensagem tem como objetivo criar um efeito no B. Tá? O A está mandando para o B, para criar um determinado efeito. Isso independentemente, né, se é uma mensagem humana ou não. Uma formiga comunicando com outra formiga, ela quer mandar uma determinada mensagem para criar um certo efeito na outra formiga. Né? Não que seja, não precisa ser verbal, né? Então vai mandar um sinal hormonal, um sinal químico para criar um certo efeito, né, no receptor. Tá? Então, nesse sentido, uma pedra não manda uma mensagem para outra pedra, tá? Porque ela não tem capacidade de processar, né? Processar no sentido de, mesmo que seja um CPU para CPU, né? Uma CPU para CPU tem, não tem sentido essa mensagem, né? Tem sentido para o ser humano que está supervisionando esse processo e que deseja que a mensagem ou os bits sejam transferidos de um lugar para o outro. Tá? Mas, do ponto de vista de significado, tá? Não tem sentido você transmitir esse bit por bit sem que não haja um uso para o ser humano, tá? Para que não haja nenhuma aplicação para o ser humano. Então, é a mesma coisa, uma pedra não manda uma mensagem para outra pedra, porque você não tem processos, né, semióticos envolvidos. Não sei se ficou claro. Tá? Então, essa é a importância da semiótica. É o motivo pelo qual as coisas se estruturam, né, na área da informação. Tá? Então, esses fenômenos que surgem, né, essas primeiridade, secundidade e terceiridade, são os elementos que a gente vai poder identificar depois, claramente, né, como elas são interligadas e como nós classificamos, né, como nós entendemos o que seriam esses elementos para facilitar, inclusive, a mensagem, a criação de mensagens, né, adequadas para o nosso receptor. Tá bom? É isso, gente. Acho que apesar de ter mais tempo, eu não queria avançar mais, porque tem muito material ainda e a gente vai ter que voltar nesse assunto, vai ter que dar um tempo de maturidade. E essa semana vamos ter aula na quinta-feira, se não me engano, não é isso? Não é nessa quinta? Não. Alguém poderia. Nessa quinta não tem, não. Não tem? Ah, tudo bem. Ah, vai dar mais tempo para vocês pensarem um pouco sobre o assunto. Acho que o chaveamento de exatas para humanas ele é um chaveamento meio traumático, né? A gente sabe disso. Vocês viram como as coisas são diferentes, né? Tá? E ao mesmo tempo mais importantes, na minha opinião, tá? Então vamos dar uma paradinha aqui, tá? A semana que vem, essa semana ainda vai ter o exercício principal dos nossos exercícios nessa semana vai ser a álgebra booleana. Eu vou colocar a lista para vocês voltarem a trabalhar um pouco antes que vocês esqueçam, tá? Mas esse trabalho do Peirce é um trabalho fantástico, na verdade, tá? Ele é um trabalho de como organizar, né? E não tem outro jeito mesmo, né? Se você pensar que estamos trabalhando com a informação, né, com o entendimento do que é uma informação, envolve realmente o nosso papel, né, do interpretante, né, do intérprete para ter o interpretante. O interpretante é o resultado da informação, né, tá? É aquilo que surge na nossa mente. Tá? Então,
Essa é a importância desse trabalho, esse é o motivo pelo qual a gente está trabalhando o Perse, né, para vocês. É extremamente abstrato, mas é importante organizar essa abstração. Vocês terem uma ideia de como essas abstrações estão interligadas, estão conectadas. Então, você chegou no ponto onde o Perse fala, mas todo o pensamento humano está vinculado com essas categorias fenomenológicas, está vinculado, né, à terceiridade, por exemplo. Né? Você consegue modelar todo o pensamento através da terceiridade. Tá? Então, é isso. Então, espero que vocês tenham tempo de maturidade, né, para absorver isso, pensar um pouco sobre isso. Dá para pesquisar um pouco sobre a própria história do Percy, do Saussure. Então, são personagens muito importantes nessa área da semiótica, tá bom? E é isso. Então, a gente vai continuar na próxima aula, dando tempo para vocês chavearem com calma, né? Essa semana ainda não vai dar para chavear, porque vai ter o exercício, né, de álgebra booleana, que também é interessante, né? Ufa, tudo bem, gente? Vamos descansar um pouco. Professor, Diga. no exemplo da secundidade lá, sobre o céu azul, a gente só está pensando na dimensão do azul, né? Mas o céu não seria uma primeiridade também? Pode até ser, né, o conceito de céu, né, uma abstração do que seria céu, pode ser uma primeiridade também. Apesar de que é uma primeiridade um pouco complicada, né? Não é tão forte quanto o azul, na minha visão. É porque, tá certo, nós já temos conhecimento suficiente para entender que céu é uma primeiridade, né? Mas para a maioria dos povos, digamos assim, né, o céu só existe por causa do azul. É engraçado isso, né? Porque é a sensação que nós temos, né, através da nossa visão. Tá? Então, o céu, de fato, é uma primeiridade sob o ponto de vista de conceito. Nós temos a capacidade de interpretar isso. Tá? Mas esse é um processo que o próprio o Peirce faz, né? Cadê? Tá aqui, né? Tá? Veja, você pega isso aqui, né, uma primeiridade e uma secundidade, e cria uma outra primeiridade, né? No caso, o céu. Aqui fica claro como o pensamento evolui, né? Você fez uma afirmação correta. O céu pode ser uma primeiridade mesmo. Tá? Mas você pode combinar as primeiridades para criar secundidades. No caso, foi um exemplo, né, de você tentar dar uma implementação. O carro azul, por exemplo, né? O azul é uma primeiridade e o carro também pode ser uma primeiridade, né? Tá? Mas o fato de você ter o carro azul, né? Ou seja, uma implementação. Estou dando destaque não no carro, mas estou dando destaque no azul. Então, estou implementando ou estou dando uma implementação do azul em cima de um objeto real, que é o carro. Tá? Isso é uma secundidade. Eu estou aplicando, né, uma primeiridade em cima de um objeto, tá? Em cima de uma realidade. Isso é uma secundidade. Tá bom? E as regras, né, de criação dessa abstração, né, tanto do carro como do azul, é uma terceiridade. A gente vai ver alguns exemplos mais à frente, né, para ficar mais claro esse processo. Tá bom? Mas tem muita coisa, tem coisas muito abstratas mesmo, não é só as categorias até que dá para encarar, né? Mas o duro, cadê? Passei. Isso aqui é difícil ainda, né? De absorver, tá? Essa hierarquia e esse encadeamento. Então, aliás, o céu azul é um bom exemplo também aqui no caso, né? Tá? Então, ao generalizar, né, que todo o céu é azul, você está criando também, bom, isso é uma terceiridade, né? É uma regra. Você está criando uma regra em cima de um caso, né? Ao generalizar aquele caso, você está criando terceiridade. Tá? A gente vai trabalhar com mais calma isso aqui. E, professor, Oi. você deu o exemplo do carro.
Mas o carro, ele seria uma primeira-idade, já que a gente pode tipo, desmembrar ele em outras coisas que não são fundamentais? Por Sim, exemplo, ferro, pode essas sim. coisas? Ele, então, não é uma primeira-idade. Quando você tem várias implementações, né, várias secundidades, talvez seja melhor, quer dizer, uma característica principal do carro é realmente a cor, né? Ele tenta caracterizar o carro através da cor. Então, basicamente, realmente o carro azul é uma secundidade, né? Mas o próprio conceito de carro, né? A ideia do carro como um veículo de deslocamento, ele é uma primeiridade, tá? Pode ser trabalhado como sendo uma primeiridade, tá? Se toda vez que você quer se deslocar de algum lugar para o outro, você imagina um carro, ele se torna uma primeiridade. Tá? Mas veja, esse processo de semiótica, apesar de parecer coletivo, ele é um processo individual. Tá? Inclusive, o Proust deixa claro, tem fator emocional envolvido, né? E a resposta emocional é quase individual, né? Como é que você se relaciona, né? Dependendo, uma pedra pode ser alguma coisa traumática para muita gente, né? Que levou pedrada. Desculpe qualquer coisa aí, gente. Mas aí o interpretante que surge com a da pedra pode ser uma coisa bem diferente de acordo com as pessoas, né? Alguém achar uma pedra de ouro, por exemplo, tem um interpretante completamente diferente, né, de alguém que levou uma pedrada, né, e toda vez que vem aquele representante, toda vez que vem aquele símbolo, o que surge na mente são coisas bem distintas, tá bom? Que fechava as coisas durma com esse barulho. Tá certo. Você teve professor de filosofia? Muito bom, né? Mas nosso trabalho não é uma aula de filosofia, infelizmente, né? Mas é a área de informação. Tá? Mas não tem como fugir, né, da filosofia, tá bom? Bom, gente, é isso. Vamos dar uma pausa. Acho que é muita coisa para um dia só. Então vamos dar uma semana para vocês, como diz, sedimentarem, né? Tá bom? Então, mas vamos continuar um pouco então. Depois, na próxima aula, não esqueça, na quinta-feira a gente vai ver os exercícios, né, com álgebra booleana, que é mais da minha área, né? Que eu acho muito bacana também, tá? É uma coisa muito poderosa, na verdade. Tá bom? É isso, gente. Estavam te lembrando de encerrar a gravação para não perder. Oh, é verdade. Obrigado por lembrar, gente. Parecendo briga de quê? Visão branca e visão na série. Não assisti a série, sinto muito. Bom, talvez seja uma informação que sirva para os outros alunos aqui, né? Tá bom? Mas assistam televisão também, a seriada, né? Faz parte da cultura, viu, gente? Tem que se divertir. Deixa eu desligar a gravação, gente. Onde é que tá? Desligar a gravação, desligar a gravação. Eu perco esses botões, é tão pequenininho. Achei.